E aí, pessoal, tudo tranquilo? Daremos continuidade à nossa disciplina de saúde coletiva com o tema da aula de hoje, as vias de administração. No caso, nós iremos focar nos imunobiológicos de acordo com a nossa aula passada, tá certo? Então, olha só, eu trouxe para vocês uma imagem onde mostra uma seringa e uma agulha. Essa foto ilustrativa é somente para a gente identificar as partes da seringa e da agulha, porque no decorrer da aula nós iremos falar sobre, por exemplo, bisel lateralizado, bisel voltado para cima, e eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, por isso eu trouxe essa ilustração, correto? Então, na seringa, nós temos o bico, na porção superior, o stopper, ou a rolha de retenção, que é como se fosse aquela borrachinha preta, que evita o vazamento do medicamento em torno do êmbolo e é indicada para medir o conteúdo da seringa. A graduação, que é uma escala nítida, com ótima fixação, marcada por ml, e aí vai depender da graduação de cada seringa, do que ela comporta, né? No caso, a nossa aqui é uma seringa de 5 ml, então o volume total que ela comporta de 5 ml. O cilindro, que é o reservatório para acomodar o medicamento ou a solução que está sendo aspirada, é translúcido, né, transparente, para que eu consiga visualizar o conteúdo que está sendo aspirado e eu consiga fazer a graduação de acordo com o volume indicado. Então, por exemplo, se eu colocar o stopper aspirando em 1 ml, significa que eu tenho dentro desta seringa 1 ml da solução. Já a flange, que é essa parte onde a gente apoia os dedos, é a base do cilindro que serve como apoio para os dedos, facilitando assim a aspiração e a introdução do medicamento no momento da administração. O êmbolo, ou haste, que é o bastão onde a gente aspira e administra a solução, e a base do êmbolo, que é o local onde serve para que a gente possa fazer a introdução do medicamento ou da solução quando pressionado. Já a agulha, nós temos o canhão, a haste e o bisel. O bisel é a pontinha da agulha. Tanto a agulha quanto as seringas existem vários tamanhos, e no caso da agulha, a circunferência dela, né, do tamanho de administração também igual da seringa. Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma seringa de 20 ml, uma seringa que comporta 10 ml, 5 ml, 3 ml, a seringa de 1 ml e essa também é uma seringa de 1 ml. Então, só atenção, porque tanto as duas comportarão 1 ml de solução. Porém, a graduação é diferente. Essa graduação será de 1 em 1 unidade e a outra será de 2 em 2 unidades. Então, muito cuidado, principalmente para a administração da vacina BCG ou, aproveitando o gancho, quando se é administrado insulina, a graduação das seringas são diferentes, tem que se atentar a isso. Já as agulhas, desculpa, as agulhas são diferenciadas também por cor e por calibre. Me faltou a palavra no slide anterior, mas é por calibre. Então, por exemplo, a seringa de coloração com o canhão rosa, ela é uma seringa 40 por 12. É utilizada para aspiração de medicamentos ou preparo de medicamentos. A verdinha, a 25 por 8. A preta, 30 por 7. A de cor cinza escuro, 25 por 7. A verde claro, 25 por 8. A azul, 25 por 6. A rosa clarinha, 20 por 5,5. A 13 por 4,5 de coloração amarronzada e a 13 por 3 de coloração amarela. Então, vocês podem observar que a 40 por 12, o calibre dela é grosso, é uma seringa grossa, que não pode ser administrado, por exemplo, uma medicação intramuscular. Você vai lesionar a musculatura do paciente, além de causar dor.
e a 13 por 4,5, que é uma seringa, que é uma agulha que a gente utiliza para administração de insulinas, administração do BCG, por exemplo, a gente utiliza ela. E para medicações e vacinas imunobiológicos intramuscular, é utilizado a 25 por 7. E eu trago aqui embaixo uma outra foto, ilustrando para vocês que hoje em dia é utilizado um dispositivo de segurança para pós-administração de qualquer medicamento ou qualquer droga administrada no paciente, a gente acione esse dispositivo em uma superfície rígida, evitando assim o risco de contaminação por acidente com material pérfuro cortante, quando a gente encosta, por exemplo, na pontinha da agulha, que é chamado de bisel. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar que existem esse dispositivo de segurança em todas as seringas e em todas as agulhas. Quando a agulha já vem acoplada na seringa, a seringa já é tudo junto. Quando vem separado, a agulha tem esse dispositivo de segurança, de acordo com a NR32, que é responsável por evitar e prevenir esses acidentes com materiais biológicos. Ainda ilustrando as vias de administração, eu trago aqui para vocês o ângulo de perfuração com a agulha. Então, aqui, ilustrando, nós temos as camadas da pele, epiderme, derme, temos o tecido subcutâneo e o tecido muscular, além de um vaso sanguíneo. Então, aqui, a angulação rente a essa linha, que quer dizer a pele. Então, quando se administra algum fármaco onde tem indicação de que a via seja intramuscular, a seringa com agulha tem que ser introduzida na pele do paciente numa angulação de 90 graus, igual está ilustrando aqui. 90 graus. Quando a administração é indicado que seja subcutâneo, a seringa tem que estar num ângulo em relação à pele de 45 graus, igual está aqui nessa segunda seringa com agulha. Ela vai atingir o tecido subcutâneo. Aqui ilustrando a outra forma, rente à pele, numa angulação de 45 graus. Se é indicado intravenoso ou endovenoso, quer dizer que a agulha tem que estar em contato direto com o vaso sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo, para administração deste medicamento. Então, indica-se que a seringa e a agulha estejam num ângulo em relação à pele, para que aconteça a penetração na pele e atinja o vaso sanguíneo de 25 graus. E na intradérmica, entre 10 e 15 graus em relação à pele, porque ela vai atingir a primeira camada, bem rente. Então, por isso, a seringa quase encosta na pele, no ângulo de 10 e 15 graus. Então, vamos lá. As vias de administração dos imunobiológicos. Então, nós temos a via oral, e aqui eu trago para vocês a abreviação. Então, todas as vezes que vocês forem ler uma prescrição médica ou forem atualizar um cartão de vacina, quando vocês forem avaliar qual a forma de administração, poderá vir via de administração, VO, que indica via oral. Então, a via oral ela é utilizada para administração de soluções que são melhor absorvidas no trato gastrointestinal. O volume e a dose dessa solução são introduzidas pela boca e que vão ser deglutidas, vão cair dentro do estômago, vão ser metabolizadas e vão para onde devem ir de acordo com cada fármaco. Então, nós temos como exemplo de administração de imunobiológica via oral, a VOP, que é contra a poliomielite, a paralisia infantil, e nós temos que ter cuidado com contaminação da bisnaguinha, porque ela é multidoses. Então, no caso, se, por exemplo, encostar na boca da criança, eu tenho que desprezar essa bisnaguinha, porque já aconteceu a contaminação. Então, quando o frasco para via oral é multidoses, cuidado para não encostar na mucosa oral de nenhum paciente, porque ocorre a contaminação desse frasco. E como ela é multidoses, várias pessoas receberão essas 2 gotinhas. Lembrando que para a vacina VOP, que é da poliomielite, caso a criança vomite, eu posso administrar novamente, ou cuspa, né, essa vacina, eu posso administrar novamente as doses.
Já a seringuinha do rotavírus é uma seringuinha sem agulha, e essa sim pode encostar na mucosa oral, se necessário, porque a criança vai conseguir deglutir, lembrando que ela é dose única. Então, terminou de administrar, eu desprezo essa seringuinha sem agulha para ser administrado via oral. A outra via de administração do imunobiológico é a intradérmica, e como abreviação, ID. É uma via de absorção lenta. O volume máximo indicado é de 0,5 ml para esta via, porém, a vacina de BCG é somente 0,1 ml. Então, para a administração desse imunobiológico, nós vamos utilizar a seringa de 1 ml e a agulha de 13 por 4,5. O bisel, que é a pontinha da agulha, terá que estar voltado para cima, paralelo à superfície da pele. Então, para a administração da BCG, é administrado via intradérmica, e a inserção é na porção inferior do deltoide direito, aonde vai formar aquela inflamação, que é normal desta vacina, indicando que realmente teve realmente o efeito desse imunobiológico. A via subcutânea, ou SC, ela tem uma absorção lenta, assegurando uma ação contínua do medicamento ou do imunobiológico administrado. As soluções administradas, elas não devem ser irritantes e devem ser de fácil absorção. O volume máximo que poderá ser administrado nessa via é de 1,5 ml. Por que isso, máximo, pessoal? Que através de estudos e de pesquisa, entende-se que nesse tecido subcutâneo, se eu administrar um volume muito maior, não acontece a absorção correta e pode acontecer, dependendo do que for administrado, uma necrose desta área. Necrose é aquela lesão desvitalizada, né, que começa a dar uma ferida no local. Então, também é utilizado uma agulha 13 por 4,5. O ângulo vai ser de 45 a 60 graus para a criança e de 90 graus para o adulto. Então, as vacinas ou imunobiológicos que são administrados via subcutânea são a febre amarela, a tríplice viral, a tetraviral e a varicela. Por que essa diferença do ângulo da criança para o adulto? A criança, o tecido muscular dela e o tecido subcutâneo são muito menores, né, em questão de espessuras do que do paciente adulto. Então, por isso, na criança, e é claro que a gente vai avaliar todo o tecido que for administrado. De repente, é uma criança que tem um sobrepeso, no caso, dependendo da avaliação, terá que ser também 90 graus. Mas se for uma criança com peso normal e os tecidos normais, sem sobrepeso, a administração é de 40 a 45 graus, porque senão, se eu for na criança num ângulo de 90 graus, não será administrado no tecido subcutâneo, e sim no tecido intramuscular ou no tecido muscular, tá ok? Então, eu trago uma foto para vocês, ilustrando o músculo deltoide, certo? Aqui nós temos o acrômio, que é como se fosse a cabeça aqui do nosso ombro, e aí a gente forma um triângulo e é onde é o local de aplicação. No caso da BCG, é na porção inferior do deltoide, é um pouquinho mais para baixo. Já os medicamentos e os imunobiológicos administrados via intramuscular, nós temos várias regiões. Uma delas é na região glútea. Então, esse músculo, ele suporta volumes maiores de 1,5 ml de soluções que podem ser irritantes, aquosas ou oleosas. A absorção das drogas é de absorção rápida e é usada quando o resultado que é preciso não precisa de ser imediato. Então, o músculo absorve a medicação de forma rápida, porém, o resultado que é esperado dessa droga vai ser feito aos poucos, tá ok? O bisel, ao ser administrado uma droga intramuscular, é lateralizado e a administração de qualquer imunobiológico ou de qualquer medicamento deve ser administrado de forma lenta.
Então, aqui, nós vamos dividir a nádega em 4 partes, como se fosse quadrante superior e quadrante inferior. E aí, nós vamos administrar no quadrante superior externo. Por que isso? Aqui, passa um nervo chamado nervo ciático, e se dependendo de onde a gente administra o medicamento e dependendo da agulha que for utilizada, e no caso da intramuscular é utilizado a agulha 25/7 ou em alguns medicamentos a 25/8, é uma seringa longa, calibrosa. Se dependendo da musculatura desse glúteo, pode atingir esse nervo ciático e aí terão consequências de uma negligência por aplicação no local errado. Então, dividem a nádega em 4 e administra no quadrante superior externo, igual está ilustrando aqui para vocês, com um pontinho amarelo. Um outro local de administração de medicamento via intramuscular é o vasto lateral da coxa. É uma região facilmente exposta e proporciona melhor controle de pacientes agitados ou crianças que estão chorosas. O músculo desta região são desenvolvidos desde o nascimento, é de fácil acesso e afastados de nervos importantes, como eu disse para vocês. E essa aqui é uma via de escolha para crianças até 2 anos de idade. Então, chegou para vocês uma criança de 1 aninho para ser vacinada e que tem uma vacina para ser administrada via intramuscular, a primeira opção de escolha é o vasto lateral da coxa. O vasto lateral da coxa, quando a gente expõe a perninha da criança e a gente dobra a perninha da criança, a gente consegue visualizar a delimitação dele muito bem. Então, a gente administra nele na região mediana, igual eu vou explicar para vocês no momento de uma aula prática, ok? Então, criança abaixo de 2 anos de idade sempre administra medicamento intramuscular no vasto lateral da coxa e nunca na região glútea. Porque no região glútea, o risco de atingir um nervo importante como o ciático, a criança vai ficar mancando, vai ficar puxando da perninha, e pode ser uma lesão que não volta atrás, irreversível. Então, nunca administre medicamento intramuscular em crianças abaixo de 2 aninhos, no glúteo, no bumbum, sempre no vasto lateral da coxa. E também temos a via de administração intramuscular, o músculo deltoide. O volume máximo que esse músculo comporta é de 3 ml, né, até 3 ml. Não pode ser utilizada para injeções consecutivas de substâncias irritantes e é contraindicado também para crianças menores de 2 anos de idade. Ok? Observação importante, pessoal. Nunca administre nenhum imunobiológico, nenhuma vacina ou medicação se tiver alguma dúvida. Busque esclarecer a sua dúvida antes de administrar. Pergunte ao seu supervisor, pergunte ao médico, pergunte ao seu colega de profissão que tenha mais experiência e mais vivência do que você, mas nunca administre nenhum medicamento, nenhuma vacina se tiver dúvida. Dúvida quanto à dosagem, dúvida quanto o efeito adverso, dúvida quanto à via de administração e o volume a ser administrado. Por que isso? Uma vez injetado, não tem como você tirar. Uma vez administrado, não tem como você retirar isso do organismo da pessoa. Não tem como tirar isso. Então, nós temos que ter muita precaução em administração de qualquer vacina e de qualquer medicamento em qualquer paciente. No caso das vias subcutâneas e intramuscular, ao inserir a agulha, tem que aspirar para assegurar de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Se caso você aspirar o êmbolo da seringa e retornar sangue, indica que não está no tecido subcutâneo, e sim na via intramuscular, ou dentro de um vaso sanguíneo. Tanto o subcutâneo quanto o intramuscular, quando aspira, não tem que voltar nada, nem uma gotinha de sangue. Se você aspirou e veio um sujinho de sangue que seja, retire a agulha, despreze a medicação ou a vacina que está para ser administrada, explique o que aconteceu, não é um erro isso, porque você não sabe como é que está as terminações
vasculares naquele local. Então, às vezes, quando você administra, está próximo a um vaso sanguíneo e você aspira, você rompeu o vasinho, está dentro do vaso. Não administre. Retire a seringa com a agulha, despreze a medicação ou vacina que está sendo preparada. Em seguida, prepare novamente a dosagem que seria administrada e refaça toda a técnica indicada. Tá certo? Então, olha só. Antes de qualquer preparo de medicação ou de imunobiológico, nós devemos atentar para a higienização das mãos. E a higienização das mãos da forma correta, ok? Lembrar de lavar a palma das mãos em movimentos com água e sabão. Ah, e lembrando, sempre, ao higienizar as mãos com água e sabão, primeiro vocês molham as mãos, depois coloquem o sabonete, no caso, o sabonete líquido, que é utilizado. Porque se eu colocar o sabão primeiro e depois for molhar a minha mão, quando bate a água na minha mão da torneira, o sabão vai embora, ele cai. Então, molhe as mãos primeiro, coloque a quantidade de sabão e inicie a técnica correta de higienização das mãos. Palma das mãos, dorso das mãos e os espaços entre os dedos, ok? Lembrando do dedo mindinho, que às vezes é esquecido de higienização. Depois, o dedão, correto? As pontas dos dedos para higienização das unhas, em movimentos circulares. Ok? Os espaços interdigitais. Certo? E por último, os punhos. Ok? Lembrando, pessoal, enxágue as mãos e seque com papel toalha. Lembrando que alguma literatura da vigilância sanitária, por exemplo, já tirou a higienização dos punhos. Mas se eu já estou lavando as minhas mãos, não custa nada higienizar os pulsos. E aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Mas alguns, creio que alguns professores já devem ter falado com vocês de higienizar os pulsos, outros não, tá certo? E aí eu trago uma outra imagem. Os 5 momentos em que eu devo realizar a higienização das minhas mãos. E lembrando, pessoal, que higienização das mãos, se eu tiver sujidades aparentes, é obrigatório que eu lave com água e sabão. Se as minhas mãos não apresentam sujidades aparentes, eu posso realizar a mesma técnica utilizando o álcool a 70%. E aí eu viro para vocês e falo, o pó da luva que a gente utiliza, a luva de procedimento, é uma sujidade aparente ou não? Mas eu usei a luva. É uma sujidade aparente, tá certo? Então, é necessário que vocês realizem a higienização da mão com água e sabão após utilizarem luva de procedimento por causa do talco, tá certo? Então, eu trago para vocês os 5 momentos de higienização das mãos e vale muito para o preparo e administração de imunobiológicos. Antes de tocar no paciente, claro, eu higienizo minhas mãos para eu tocar no paciente. Eu vou encostar no paciente no momento da administração da vacina, não vou? Então, higienizar as mãos antes. Antes de realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico com o paciente. Administração do imunobiológico. Eu não vou tocar no paciente, eu não vou realizar um procedimento de administração de um medicamento que é os imunobiológicos do paciente. Então, higienizar as mãos. Terceiro, após o contato com secreções do paciente. Né? Vamos imaginar que eu estou ali e preparando o paciente para ser administrada uma vacina, e aí o paciente vomitou, porque ele estava chorando muito, era um bebê chorando muito, vomitou em mim. Eu não tive contato com secreção? Higienização das mãos novamente. E é claro, administrei o imunobiológico, eu preciso novamente higienizar as minhas mãos porque eu toquei no paciente. E, por último, o quinto passo é higienizar as mãos ao tocar qualquer superfície próxima do paciente, tá certo? Então, por exemplo,
Se eu encostei na roupinha da criança, na fraldinha da criança, peguei o biquinho e coloquei na boquinha da criança para ela parar de chorar, ajudei a mãe a carregar a bolsa que ela levou de roupinhas até lá fora da unidade de estratégia de saúde da família ou do quarto do hospital. Eu toquei em utensílios ou superfícies que também o paciente teve contato. Então, lembre-se sempre de higienizar as mãos. E aí, vamos para o preparo desse imunobiológico. Então, após a higienização das minhas mãos e após preenchimento do cartão de vacina, do cartão espelho e de realizar o aprazamento e de realizar uma entrevista com a mãe ou com o paciente que está prestes a receber um imunobiológico, perguntar se a criança teve febre, se recebeu alguma medicação por esses dias, perguntar se foi hemotransfundido ou realizou algum procedimento, se teve alguma reação a alguma vacina anteriormente, se tem alergia a algum medicamento. Tudo isso a gente precisa de questionar para o paciente, ou para a mãe, ou para o acompanhante que está levando essa criança para vacinar. Tá certo? Então, após preencher essa papelada, após preencher o cartão de vacina, essa entrevista, eu vou higienizar as minhas mãos, vou separar numa bandeja a seringa que eu vou utilizar, a agulha que eu vou utilizar e o imunobiológico que eu vou utilizar, tirando ele da geladeira somente na hora do preparo do imunobiológico. Abro o invólucro ou a embalagem da seringa e da agulha, conecto, deixo reservado dentro do invólucro, realizo a antisepsia do frasco ampola, ou se for múltiplas doses, da parte emborrachadinha do frasco, com algodão embebido a 70%, certo? E aí, eu faço essa desinfecção em movimentos circulares. Em seguida, eu aspiro a dosagem de acordo com o que é preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, reservo, preparo o paciente para que que seja administrado esta droga. Lembrando que qualquer criança ou qualquer recém-nascido que esteja chorando muito, que esteja agitado, não administre nenhum fármaco ou nenhum imunobiológico sem que esteja um colega junto com você, ou um enfermeiro, ou a própria mãe, se ela tiver condições, de segurar essa criança. Porque pode acontecer um evento inusitado, no qual a criança mexe, e aí você pode machucar a pele, pode administrar no local errado, tem risco de quebrar a agulha, né? Então é necessário que tenha mais de uma pessoa para te auxiliar e segurar essa criança antes de administração de qualquer vacina. Aqui eu trago um esquema sobre vacinal, informando a idade, qual a vacina a ser administrada, o número de doses, o volume, a via de administração, o local de administração, a validade do frasco após a abertura e quais doenças evita. Então, um quadro fantástico para vocês. Então, por exemplo, ao nascer é administrada a BCG e a hepatite B, que deve ser administrada até um mês de vida. Então, o número de doses da hepatite da BCG é uma vacina de dose única, certo? O volume a ser administrado é de 0,1 ml pela via intradérmica, no braço direito, na porção inferior do deltoide. O frasco, após a abertura, tem validade somente de 6 horas e evita a tuberculose. Já a hepatite B é administrada ao nascer, a primeira dose, ok? Ela é administrada via intramuscular, num volume de 0,5 ml, e como eu disse, ao nascer, não é abaixo de 2 anos, o músculo de escolha para administração de medicamento intramuscular é no vasto lateral da coxa. No caso, o vasto lateral da coxa direita. A abertura do frasco, se for a vacina produzida no Butantan, por 15 dias. Se for a LG, por 28 dias após a abertura do frasco. E as doenças que serão evitadas é hepatite B e hepatite D. E assim por diante. Tá ok? Então, tem o calendário vacinal da criança ao nascer até os 13 anos. Esse é o calendário básico de criança. Tá ok? Pessoal,
Agradeço pela participação na aula, ok? Um abraço, até a próxima.